Oi, bora fazer cagada. Tira tua aqui, não gostou. Esse pode dar escala. Você pode dar escala. Esse aqui é demorou. Esse olho de pele. Esse olho de cabelo, ela disse. Mexer aqui, mas vamos mexer aqui, né? Aí eu vou pingar as gotinhas de pele. De cabelo, algumas gotinhas. Ó. Ele é líquido. Tô pingando algumas gotinhas aqui. Vai descendo. Vai estragar o prêmio? Eu não sei. Cagada, gente, eu não sei. Agora você vai deixar secar aqui pra mim fazer assim. Ah, também. Tem a coisa aqui. Também. Eu quero misturar. Não, vou dar roupas, né? Mas eu quero misturar. Vou dar uma coisa aqui. Pra não consigo, eu não consigo agora. Gente, agora pra passar o tempo faz evaporar o prêmio, evaporar o óleo, né? Que o caso é verde aqui. Tem que fechar aqui, tem que agora escolher a roupa eu escolho. Eu não sei. Eu acho que eu vou naquele outro assim. Não, eu tô em casa. Eu tô em casa, não sei pra nenhum. Se eu tô em casa, escolher essa leve. Com essa blusa. Acho que vai ser isso. Vai ter preguiça. E agora eu vou arrumando o guarda-roupa. Quando disser que no outro vídeo vai ser a continuação do crime, meu Deus. E aqui fica o meu guarda-roupa. Cadê? Aqui. Tudo arrumadinho. O meu guarda-roupa não é igual o seu, não, querido. Tudo bagunçado, virado, não, tá? O meu já foi, mas arrumei ontem. Deixa abaixo. Aqui são conjuntos, ou vestido, ou calça. Aqui. Minhas coisas, por exemplo, top. Desse lado, pijamas, shorts. E aqui, blusa assim, roupas que eu gosto mais de casa. Essa calça aqui, eu coloquei isso aqui, acho que ela não sai, né? Vamos usar isso aqui, ó. Pronto, agora vai pro vestido. Esse vestido aqui, ó. Aqui. Deixa eu deixar o guarda-roupa arrumadinho, né? Deixa eu estirar uma guarda-roupa. Fechou, vai falar que amanhã eu arrumo. Agora eu vou tomar banho. Tchau, gente, até a próxima. Eu vou tomar banho.